Fala, fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, eu tô aqui para comentar esse jogo muito ruim, muito frustrante, jogo que me deu assim muita indignação contra o Internacional de Porto Alegre, um jogo decisivo. Corinthians e Inter tinham o mesmo número de pontos. Quem vencesse ficava no segundo lugar do Campeonato Brasileiro e se aproximaria do Palmeiras, uma rodada assim que nos deu uma oportunidade de ouro, porque todos os times que estão ali, né, próximos a nós, perderam ou empataram, e aí a gente tinha uma possibilidade de passar a maior parte dos nossos concorrentes e encostar no Palmeiras mais uma vez, e a gente perde essa oportunidade ao empatar com o Internacional em plena Neoquímica Arena, inclusive sendo pressionados a maior parte do jogo, fazendo um jogo pior que o Internacional, que tem um elenco inferior ao nosso, e é isso que me deixa assim profundamente indignado, a incapacidade do Corinthians de se impor diante de um time que tem um elenco inferior, e isso eu não consigo entender. O Corinthians teve uma semana de trabalho, o técnico Vitor Pereira sempre, né, fala sobre os problemas que a falta de tempo causa, né? A falta de oportunidade para treinar. E essa semana foi uma semana diferenciada, atípica. O Corinthians não teve jogo no meio da semana. Houve aí um tempo maior para treinamento, preparação para esse jogo contra o Internacional. E infelizmente o Corinthians joga mal mais uma vez. Então vamos falar desse jogo, pessoal, mas eu quero que antes de entrar em maiores detalhes, por gentileza, se inscreva no canal. É muito importante para que esse canal continue sendo feito, certo? Aqui a gente traz tudo sobre o Corinthians, muita informação, muita opinião, então fique com a gente, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente se você concorda com a opinião que eu vou dar aqui, certo? Compartilhe esse vídeo com outros corintianos e corintianas que você conheça, beleza? Pessoal, quando eu vi a escalação, eu já fiquei imensamente preocupado. O Duqueiroz, que é um jogador para mim dos mais importantes, já estava fora desse jogo por conta de uma suspensão automática. E o Renato Augusto, né, poucas horas antes do jogo, a gente ficou sabendo que ele não poderia participar porque estava sentindo dores. E isso aí já causa muita preocupação, porque o Corinthians tem um elenco muito curto e substituir os seus dois grandes jogadores ali do meio de campo é uma tarefa quase impossível, né? E aí o Vitor Pereira, diante dessa urgência, né, dessa dificuldade, que é perder esses dois jogadores, escolhe para mim um dos piores jogadores do elenco para substituir o Duqueiroz, que é o Ramiro, e escolhe o Juliano para substituir o Renato Augusto. E aí a gente já sabe que automaticamente o Corinthians vai ter uma queda drástica de qualidade técnica. O Juliano, hoje em dia, não tem nenhum tipo de comparação com o Renato Augusto. Ele é um jogador muito fraco tecnicamente. Se ele em algum momento já jogou bem, parece que esse momento ficou para trás, ele esqueceu o futebol dele em algum lugar e não encontrou mais, porque ele não consegue dar continuidade em nenhuma jogada. Se você é o principal meia de armação do time, você tem ali uma tarefa muito importante, que é dar cadência, organizar o jogo, organizar as jogadas defensivas, dar velocidade ao time, colocar aquelas bolas que os atacantes vão ter, né, melhores condições de finalizar. E o Juliano não consegue dar continuidade para nenhuma jogada. Ele erra todos os passes, erra domínios de bola, erra chutes a gol. Ele não consegue fazer bem nenhum fundamento. E ainda é um jogador que marca muito mal, certo? O Ramiro, ele é um desastre, assim. Eu acho que o Ramiro é aceitável como um jogador reserva que pode entrar em algum momento para ajudar a segurar um resultado, mas não para entrar jogando como titular no meio de campo do Corinthians. O Ramiro já está há anos no Corinthians e nunca conseguiu demonstrar qualquer condição
de vestir a camisa, cara. É um jogador muito incompatível com o tamanho do time. Não dá para você ter um meio de campo com o Ramiro saindo de titular pela meia direita. Então é um jogador que tem intensidade, mas não tem nenhuma qualidade técnica. O cara não consegue acertar um passe. Então o cara, quando vai dar um passe, os poucos passes que ele acerta, ele sempre joga atrás e faz com que o jogador que está recebendo o passe tenha que recuar, voltar, picotar o ataque, porque ele não consegue, ele é incapaz de jogar, de dar um passe, jogar a bola assim no ponto certo, no ponto futuro, onde o jogador recebe em boas condições, uma bola limpa. Ele não consegue, ele é incapaz de fazer isso. Ele é incapaz. Então, assim, começou pela escalação, né? Os nossos problemas começaram pela escalação desses dois jogadores. E aí, quando você compara esses dois com os titulares das posições, que é o Renato Augusto e o Duqueiroz, a queda já é instantânea. Então, quando o jogo começou, eu já vi que a gente ia ter muita dificuldade de ganhar contra o Internacional, né? E aí, então isso é uma decisão do técnico. Entrar com esses jogadores é uma decisão técnica, né? Então eu acho que o Vitor Pereira já merece uma cornetada enorme pela escalação inicial do time, que foi horrível. Ele já está há quase um ano no Corinthians. Já era para ele conhecer melhor os jogadores que tem. Quando o Ramiro entra em campo, a torcida sabe que vai dar merda. A torcida sabe, cara. E a torcida não é muito bem paga, como o Vitor Pereira é, para entender, sabe, cientificamente o futebol. O cara é pago para isso. Como é que ele não consegue reconhecer as deficiências do Ramiro? Como é que ele não consegue reconhecer a incapacidade do Juliano de articular o jogo, de ser um meia, de organizar o time? É uma responsabilidade muito grande para você entregar para um jogador que não tem a menor condição de fazer o trabalho. É o principal jogador de qualquer time, é um meio articulador. Então, sem esses caras, sem esse meio campo, o Corinthians já sai com um prejuízo muito grande. E aí é isso, e aí a gente toma um gol inicial, nos minutos iniciais contra o Internacional, depois, mais com vontade, com intensidade, com força física, a gente consegue a virada, e aí o Corinthians recua completamente depois disso, né? Tenta administrar aquela vantagem e o Internacional começa a dominar o jogo. E aí o Corinthians poderia fazer uma correção dessa escalação inicial com algumas substituições. Mas, infelizmente, o Corinthians também vai muito mal nas substituições. O Vitor Pereira vai mal nas substituições. Coloca, por exemplo, o Rony no time, que é outro jogador que não tem a menor condição, cara, de estar no Corinthians. E aí é um time retranqueiro, um time que joga com 3 volantes em um determinado momento, sem um meia que organize o time, que, enfim, consiga fazer com que a bola saia da defesa para o ataque com alguma qualidade. E aí a gente fica sem condições de agredir o Internacional, de ser ofensivo, de levar risco. Então, assim, é difícil. É muito difícil. Porque a gente já tem um time frágil. Existe uma diferença muito grande dos jogadores que são considerados titulares para os jogadores reservas. Existe uma diferença enorme de qualidade entre esses jogadores. E aí você escolhe ainda os piores reservas para iniciarem a partida. Sem condição, cara. Sem condição. Então, mais uma vez, um jogo extremamente decepcionante. Nós poderíamos ter saído com os 3 pontos na segunda colocação do campeonato, mais próximos ao Palmeiras, inclusive com chances, porque o campeonato ainda é longo. O Palmeiras pode acabar tropeçando. Vai ter jogos aí importantes pela Libertadores. O Palmeiras poderia tropeçar e dar a possibilidade da aproximação para o Corinthians. Mas a gente mais uma vez perde a oportunidade de fazer isso, porque o time fica uma semana treinando e na hora de apresentar alguma evolução, não consegue, é incapaz disso. Então, assim, começa pela escalação, a postura do time,
As substituições também não conseguem corrigir os erros cometidos, então fica difícil. É um trabalho muito decepcionante para mim o do Vitor Pereira, que é um técnico que chegou muito badalado e que não consegue fazer o time jogar e parece que não conhece o elenco que tem. Se nós que somos torcedores, quando a gente vê determinado jogador em campo, a gente sabe que vai dar problema. E ele, como um técnico consagrado, caro, ele deveria saber também os jogadores que não têm condições de jogar. Os jogadores que atrapalham, que entregam a rapadura. Porra! Então uma coisa é você ganhar dando melhor, fazendo o máximo, tirando tudo da equipe. Outra coisa é você perder pontos, sabe? Cometendo erros primários, assim, erros básicos, cara. Não dá, o cara já tá há muitos meses no Corinthians. Ele já tá dá pelo menos para ele ter uma melhor noção do elenco. Mas é isso. A gente perdeu pontos, a gente não consegue jogar. Apesar de ter um elenco melhor do que a maioria dos times que nós jogamos contra, a gente não consegue jogar contra time nenhum. Nenhum. Aqui e acolá a gente consegue fazer um bom jogo, mas o fato é que nós não conseguimos jogar bem a grande maioria dos nossos jogos. E a gente tem que contar com a sorte, contar com o Cássio para fazer milagre, para a gente não perder, para a gente ir seguindo vivo nas competições. E o Corinthians tem dependido disso. Não envolve, não se impõe em relação ao seu adversário. Não convence, não ganha convencendo. Então é isso, pessoal. É isso que faz com que a gente esteja nessa situação. Pessoal, é isso. Mais um jogo muito, muito decepcionante. Perdemos pontos importantíssimos. E é isso. Eu acho que a comissão técnica precisa ser cobrada. Assim. Eu já começo a não ver com bons olhos a continuidade para a próxima temporada. Não acho que deva ser interrompido o trabalho agora, porque aí outro técnico chegaria para, enfim, conhecer o elenco e conhecer o time e se ambientar. Mas é difícil a gente ter alguma perspectiva para o ano que vem com essa comissão técnica que parece que não conhece o time. Hoje o Renato Augusto deu entrevista para o Globo, para o Esporte Espetacular, e a relação dele, as declarações que ele deu em relação ao Vitor Pereira são declarações estranhas, né? Ele é o técnico, né? Eu não tenho que gostar ou não gostar, é o técnico, a gente precisa respeitar, ele é o chefe. Dá a impressão que o elenco não está em sintonia com o treinador, né? E isso faz muita diferença quando um elenco está fechado com a comissão técnica, compreende, compra o trabalho. É muito diferente de um elenco que apenas respeita o trabalho. É muito diferente. E eu acho que dificilmente o Vitor Pereira continua para o ano que vem, até porque não está merecendo. Não está merecendo. Pessoal, é isso. Mais uma vez aí, se inscreva no canal para a gente continuar construindo aqui o Timão na Teoria. E é nóis. Vai, Corinthians.